Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Cloud Drops, especial Black Friday. Meu nome é Lucas Garcia, eu sou arquiteto de soluções e hoje eu separei 5 dicas aqui para você preparar o seu ambiente para Black Friday e para Cyber Monday. A primeira dica que a gente separou é a dica do suporte técnico. Então a AWS ela possui diversos níveis e tipos de suporte diferentes, né? A questão do Premium Support a gente tem o plano Developer, Business, Enterprise, Ramp e Enterprise, e esses 4 tipos de suportes diferentes eles têm não só SLAs e tempos de resposta diferentes, como também garantem que a interação entre você e os engenheiros de suporte, ela também seja de maneira diferenciada, né? Os planos Business, Enterprise, Ramp e Enterprise, eles permitem que você tenha interações via chat e via telefone em tempo real. E o plano Developer você trabalha com mensagens por e-mail. O que a gente recomenda em situações de Black Friday é que você tenha sempre planos como Business, Enterprise, Ramp ou Enterprise, por conta da criticidade do tipo de evento e para que você tenha tempos de resposta mais rápidos para te ajudar ali na questão, tanto em situações, de repente, anteriores ao evento, quando durante o evento, como também num pós-evento. Então, a nossa dica é que você ajuste os seus níveis de suporte, né, para se refletirem ali a criticidade nesse tipo de situação, esse tipo de evento. A segunda dica que a gente separou aqui é a dica dos limites. A gente tem pelo menos 3 tipos de limites que a gente precisa prestar atenção, também conhecido como cotas, né, dentro da questão de arquiteturas na nuvem, né. O primeiro deles é o que a gente chama de soft limit, são limites que a gente pode aumentar mediante uma requisição, seja através da própria console da AWS ou através de um ticket com o suporte, por exemplo, né. E esses limites, eles são limites que são criados, em muitas ocasiões, para proteger a sua conta ali de crescimentos não esperados. Então, por exemplo, a gente tem um limite de 5 Elastic IPs por padrão por VPC, né? Você pode solicitar mais IPs caso a sua arquitetura assim exija. Então, fica aqui a dica de você olhar para o seu ambiente, olhar para a sua arquitetura e entender cada um desses serviços, o quanto que é esperado que eles cresçam, e aí fazer esse mapeamento do tipo, será que eu estou incorrendo em alguma situação de limite aqui? Sejam esses limites soft, como eu trouxe aqui, ou limites hard, né? E aí um exemplo de hard limit seria, por exemplo, o número de regras que eu consigo criar no security group atrelado a um RDS, por exemplo, e não pode passar de 20. Então, nessa situação, o que a gente tem aqui é avaliar cada um dos nossos componentes, cada um dos nossos serviços, entender o quanto que a gente precisa crescer para atender uma alta expectativa, uma alta demanda na situação de Black Friday ou na situação de Cyber Monday, e aí eu fazer os ajustes necessários com antecedência. O terceiro tipo de limite é o limite do ponto de vista da arquitetura em si ou da tecnologia. Então, por exemplo, se eu tenho uma subnet, né, que tem um CIDR block, alocando uma quantidade X de IPs, é esperado, portanto, ali que eu não consiga crescer mais do que aquela quantidade de IPs me permite, se eu estiver falando aqui de conexões de rede, ou de ter que alocar IPs para EC2, para containers EKS, ou para funções Lambda dentro de um VPC, por exemplo. Esses limites, talvez eles precisem de contornos do ponto de vista de arquitetura, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de ajuste nele, por isso que essa preparação com antecedência é fundamental para a gente poder ajudar vocês. O terceiro tipo de dica que a gente separou aqui está relacionado às questões da gente fazer os testes de carga, né? Esses testes são fundamentais para a gente poder entender o ambiente e poder monitorar como que eles vão reagir em situações de carga excessiva, como é a situação da Black Friday. Então, simular transações reais, né, e não testar componentes de maneira isolada, também traz para você uma questão de poder entender esses limites que estão hoje ali em curso na sua arquitetura e poder fazer esses ajustes e solicitações de maneira adequada. A AWS ela tem diversas tecnologias que permitem você crescer para atender demandas que são demandas inesperadas, como é a questão, por exemplo, da utilização de auto-scaling groups, né, ou até fazer ajustes online, por exemplo, em volumes EBS, né, aumentando, de repente, a quantidade de throughput ou a quantidade de IOPS. Portanto, esses testes de carga são fundamentais para que você mapeie, usando ali simulações reais, você mapeie o quanto que você precisa ajustar, o que você precisa ajustar, e aí você voltar para a questão dos limites, se for necessário cruzar essas informações. A quarta dica muito importante é que toda essa preparação e esse estudo dos limites, a questão do suporte, tudo isso que a gente está fazendo aqui é para preparar um ambiente para Black Friday. Mas esse ambiente ele precisa estar seguro e resiliente. Então a quarta dica que a gente separou aqui é essa arquitetura que a gente está disposto a apresentar para esse evento de grande escala, ela não pode sacrificar os elementos de segurança e de resiliência, né? E a AWS tem diversos serviços que podem te ajudar nessas duas frentes, como é a questão, por exemplo, do WAF e do Shield, fazendo a proteção ali na camada de aplicação e também na questão de DDoS, por exemplo,
e o Resilience Hub, que é um serviço que pode escanear o seu ambiente e trazer para você algumas sugestões de melhorias de disponibilidade baseada em SLA, RPO e RTO que você define. Então essas duas ferramentas podem te ajudar a crescer, a monitorar, a entender e monitorar o ambiente do ponto de vista de segurança e de resiliência com ações mais efetivas e, portanto, trazer a visibilidade ali, fim a fim, nessas questões que são importantes de termos de disponibilidade de serviço durante a Black Friday. E para finalizar, a última dica que a gente separou aqui está relacionada justamente ao monitoramento e à observabilidade desse tipo de ambiente. A AWS ela tem vários serviços, como a questão do CloudWatch, o X-Ray, né, que são serviços nativos, que te ajudam a monitorar, entender o ambiente, seja com métricas, seja com logs, seja criando gráficos de serviço, onde você consegue entender transações fim a fim, como é o caso do X-Ray, no ambiente de Lambda ou de microserviços, né? O CloudWatch Logs e Metrics, fazendo para você ali a questão dos dashboards e permitindo que você faça queries e consulte os logs, por exemplo, de suas aplicações, para que você tenha uma visibilidade em tempo real. Se você prefere trabalhar com ferramentas open source, a AWS também tem serviços como o OpenSearch, como o Managed Prometheus, como o Managed Grafana, como a questão, por exemplo, do OpenTelemetry, que você pode adaptar para essa sua situação de Black Friday. O seu ambiente só vai conseguir crescer de maneira adequada, você só vai conseguir trabalhar com os limites, ser seguro e ser resiliente se você monitora, entende e observa todas essas transações e todos esses acontecimentos do seu ambiente de maneira centralizada e de maneira organizada. As dicas que eu tinha para passar para vocês hoje são essas e boa Black Friday.